O casamento é a expressão do acordo de vontades. E isso significa que ninguém pode ser obrigado a casar. Se duas pessoas unem-se em casamento, presumimos que os dois estiveram de acordo na celebração daquele casamento. A falta de vontade de um dos cônjuges é suficiente para impedir que o casamento seja celebrado. E é exatamente por isso, antes mesmo de ser celebrado o casamento, se pergunta se é que todos estão de acordo com aquele casamento. Mas quando se trata do divórcio, as coisas não funcionam dessa forma. E é exatamente por isso que na prática é muito mais fácil se unir em casamento do que conseguir o divórcio. Cá vão algumas curiosidades sobre o divórcio no ordenamento jurídico moçambicano. Existem duas modalidades diferentes de divórcio. Uma pode ser por mútuo consentimento e a outra o divórcio litigioso. O divórcio por mútuo consentimento é aquele que é feito por vontade dos dois. Os dois estão de acordo em se divorciar e dão entrada com o pedido de divórcio. Até aí parece simples. Não queremos continuar casados, então vamos ao conservador e pedimos que ele nos divorcie. Só que não. Ainda que haja acordo entre os cônjuges, não é permitido que se divorciem por mútuo consentimento sem que esses estejam casados há mais de 3 anos e separados de fato há pelo menos 1 ano. O que significa que se hoje você se unir em casamento com uma mulher ou com um homem e daqui a 2 meses vocês mudarem de ideias, ainda que estejam de acordo quanto ao divórcio, não serão permitidos se divorciar por mútuo consentimento. E se não podem se divorciar por mútuo consentimento, a única saída é o divórcio litigioso. Só que também não é tão simples assim. O divórcio litigioso pressupõe alguns fundamentos para tal, e a lei já evidencia quais os fundamentos podem ser utilizados para requerer o divórcio litigioso. A violência doméstica, o adultério do outro cônjuge, a vida e os costumes desonrosos do outro cônjuge, o abandono por completo do lar conjugal, entre outros fundamentos que podem ser utilizados para requerer o divórcio litigioso, previstos no artigo 186 da Lei da Família. E se não for verificado nenhum daqueles fundamentos, então você não pode requerer o divórcio litigioso, só porque você decidiu se divorciar. Uma outra curiosidade sobre o divórcio é que o homem está proibido de requerer o divórcio durante a gravidez da mulher. E essa proibição permanece até 1 ano depois do parto. O que significa que mesmo que um homem tenha intenções de se divorciar de uma mulher, ele deverá esperar, se ela estiver grávida, até ela dar à luz. E se ela der à luz, deve-se passar 1 ano para que o homem seja permitido requerer o divórcio contra aquela mulher, excepto se ele reputar aquela gravidez como fruto do adultério. Nesses casos, ele é permitido requerer o divórcio ainda que a mulher esteja grávida. Curiosidade número 3. Existe diferença entre separação e divórcio. As pessoas podem ser separadas de pessoas e bens e ainda assim continuarem casadas, mesmo que a separação seja decretada por sentença judicial. E ainda que as pessoas estejam separadas de pessoas e bens por uma sentença judicial, os cônjuges continuam a ter o dever de fidelidade entre si até se passar 3 anos sobre essa separação de fato, e esse dever de fidelidade cessa apenas se, passado esses 3 anos, tiver sido intentada uma ação de divórcio. Então, ainda que pessoas estejam separadas de fato por 3 anos ou mais, mas não tiver sido intentada uma ação de divórcio, permanece o dever de fidelidade. O que significa que a violação desse dever ainda pode acarretar responsabilidade civil para o cônjuge infiel.